ideologia de gênero. O que realmente está por detrás desse movimento? Perfeito, cara. Olha só. As pautas identitárias, né, de gênero, é importantíssimo a gente falar disso aqui, porque o que a esquerda tenta colar, emplacar em nós conservadores, sobretudo cristãos, que de certa forma também somos conservadores, é que nós somos homofóbicos, que nós somos contra o homossexual, que nós queremos ou desejamos a sua morte. E não é uma verdade isso, tá? As pautas identitárias, elas estão muito além do casamento homoafetivo, tá? Principalmente quando são conduzidas pela esquerda. Não tem problema nenhum. Eu, particularmente, como cristão, eu não concordo. Como cristão, não acho certo um homem casar com um homem. Mas como cidadão brasileiro, amparado pela Constituição Federal, como todos os brasileiros estão, é justo que um homem case com um homem. O homem já pode casar com um homem. Se ele tiver casado com esse homem durante mais de um determinado tempo e esse cara falecer, ele tem o direito à herança desse homem. Isso não tem problema algum. Cada um faz o que quiser da sua vida, faz o que bem entender da sua vida. Na minha visão religiosa, na minha visão bíblica, que não é a religião de todos os brasileiros, que não é a religião do meu vizinho, por exemplo, pode ser que isso... pode ser não. Isso traz uma condenação, isso traz uma situação no que diz respeito à vida após a morte. Mas esse é um entendimento que eu tenho como pastor, que eu tenho como cristão. Como cidadão, ele é um cidadão como eu. Ele é uma pessoa comum, normal, que tem os seus direitos, que tem os seus deveres, porque o que muito se fala nos movimentos HDMI+, né? Nesses momentos, é que só tem direito, mas tem os seus deveres, e tem uma série de prerrogativas que essas pessoas fazem. Eles pagam impostos, eles comem, eles consomem. Gente, são pessoas como eu e você. Mas aí tem uma situação. O movimento LGBTQI+, eles não estão lutando por esse direito. O movimento LGBTQI+, não quer simplesmente que o casal homossexual vá para o shopping e volte para sua casa. Não. Eles querem algo mais. Eles querem, por exemplo, que um homossexual case dentro de uma igreja evangélica. Aí você fere o meu princípio como evangélico. Você fere o princípio da comunidade evangélica ou da igreja local, entendeu? Dentro da igreja evangélica, a gente segue a palavra de Deus, a Bíblia. E na Bíblia, a Bíblia condena tais práticas. Então o que acontece? Se você quer ser um cidadão homossexual, vá em paz. Mas se você quiser ser um cristão homossexual, a própria Bíblia, que é a regra de fé e conduta do cristão, ela vai te condenar. Não é um pastor, não é um homofóbico, não é um assassino, é a própria Bíblia. Então assim, você quer ferir um princípio que é irrevogável. E a própria Bíblia já tem isso. Lá no livro de Gênesis, por exemplo, a gente vê claramente um homem, né, um grupo de homens tentando assediar um anjo. Pela beleza daquele anjo, e aquele anjo acaba, né, deixando todos aqueles homens cegos ali, a fim de que ele não fosse violentado por aqueles homens. Então a Bíblia fala claramente disso. E eu falo aqui, a Bíblia vai dizer, tá na Bíblia, pessoal. Se você quer ser, você é um cidadão homossexual, vá em paz, não tem problema nenhum. Vou apertar sua mão, vou te abraçar, vou te aceitar, não tem problema nenhum. Eu sou pastor de uma igreja evangélica e o que eu estou falando aqui é o que eu estou falando, não é nenhum que a igreja, não estou colocando na minha igreja que eu faço parte dentro disso aqui. Agora, como cristão, a própria Bíblia ela vai te condenar. A Bíblia diz que os afeminados não herdarão os reinos dos céus, o reino de Deus. Está na Bíblia. Então, quem sabe, esse tipo de prática é uma prática que você vai fazer fora desses princípios bíblicos. Isso está na Bíblia, não tem jeito, não tem pra onde correr. Eu acredito que o grande problema do ser humano, e isso não é só os homoafetivos, é que eles querem a bênção de Deus, mas não querem... O Deus da bênção? O Deus que exige um padrão moral de vida. Exige. É verdade? Exige. E aí você tem os caras dizendo que Deus não manda em mim, meu corpo, minhas regras e tudo mais, e no final querem a bênção desse Deus. É incongruente. É incongruente. Sim, é completamente incompatível. É arrogante, é egoísta isso, entendeu? Você quer mudar toda uma fé milenar de mais de 2000 anos por causa do seu desejo agora. Não, não é isso. Tá errado. E a luz da Bíblia tá errada. A gente precisa falar disso abertamente, entendeu? Nesse perigo, Rafael, até onde isso pode prejudicar a vida de um líder religioso que não mudará a sua pregação quanto a esse assunto? Isso é muito sério, é muito importante, porque lá no Congresso Nacional tem deputados federais criando leis que
que amordaçam pastores, que amordaçam líderes religiosos que têm esse discurso que eu tô falando, que à luz da Bíblia é errado, que os afeminados não herdarão o reino dos céus. Peraí, então se eu ler a Bíblia e no texto que diz que os afeminados não herdarão o reino dos céus, isso vai ser homofobia? Eu vou poder ser preso pela leitura das Sagradas Escrituras? Por isso que é importante você, evangélico, se posicionar não com preconceito, mas em defesa da sua fé e em defesa daquilo que você acredita. Ora, ele na casa dele, ele na rua, no espaço público, ele pode ser o que ele quiser, mas ele dentro de uma igreja, ele precisa respeitar as regras daquele lugar. Isso é regra básica, entendeu? Essa regra, quem aqui nunca aprendeu quando foi na casa de um amigo, de um vizinho, a mãe te beliscando, falando se comporta, não pede nada, se tá na casa dos outros, limpa o teu pé para entrar, é regra básica. E o progressismo faz isso. Ele quer desconstruir tudo aquilo que fora construído pelo conservadorismo e quer impedir que a sociedade caminhe por um caminho que sempre deu certo e nos trouxe até aqui.